Bem-vindo à Igreja Trinity Online. O nosso desejo é que você não apenas ouça músicas, ouça o que vai sendo falado aqui, mas que você participe, que o seu coração esteja totalmente entregue a esse momento. Louvar a Deus não é apenas cantar, é óbvio, mas cantando nós louvamos a Deus e adoramos o seu santo nome. Então, bem-vindo aqui com o Daniel e o Mozart, e que Deus seja glorificado e que a sua vida seja edificada. Deixarei levar pelo conselho dos maus, e se assim o fizer, feliz eu serei. Não me afastarei de ti, mais perto quero estar, e se assim o fizer, feliz eu serei. O Senhor é quem governa e abençoa todo aquele que o obedecer. Meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu meditarei em todo tempo. Está na lei do Senhor, e nela eu meditarei. Meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu meditarei em todo tempo. Está na lei do Senhor, e nela eu meditarei. Deixarei levar pelo conselho dos maus, e se assim o fizer, feliz eu serei. Não me afastarei de ti, mais perto quero estar, e se assim o fizer, feliz eu serei. O Senhor é quem governa e abençoa todo aquele que obedecer. Meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu meditarei em todo tempo. Está na lei do Senhor, e nela eu meditarei. Meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu meditarei em todo tempo. Está na lei do Senhor, e nela eu meditarei. Meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu meditarei em todo tempo. Está na lei do Senhor, e nela eu meditarei. Meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu meditarei em todo tempo. Está na lei do Senhor, e nela eu meditarei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o nosso prazer mesmo esteja na lei do Senhor, na palavra de Deus, na Bíblia, em nome de Jesus. Que Ele é o Rei, Ele merece o nosso louvor. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Nós adoramos esse Cordeiro de Deus, aleluia.
sustenta o universo, Deus da criação, o seu Filho entregou para salvar a humanidade, tudo por amor. Jesus, seu sangue derramou, morreu, mas sim ressuscitou, ressuscitou. Nós adoramos ao Cordeiro que morreu por nossos pecados. Tão lindo, tão puro, Jesus, o Rei que habita hoje em nós, foi pelos homens rejeitado, mas por Deus foi exaltado. Tão lindo, tão vivo, Jesus, o Rei que habita hoje em nós. Nosso Deus, o único Deus que sustenta o universo, Deus da criação, o seu Filho entregou para salvar a humanidade, tudo por amor. Jesus, seu sangue derramou, morreu, mas sim ressuscitou, ressuscitou. Nós adoramos ao Cordeiro que morreu por nossos pecados. Tão lindo, tão puro, Jesus, o Rei que habita hoje em nós, foi pelos homens rejeitado, mas por Deus foi exaltado. Tão lindo, tão vivo, Jesus, o Rei que habita hoje em nós. Ele habita hoje em Ele habita hoje em nós. 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 Nós adoramos ao Cordeiro que morreu por nossos pecados. Tão lindo, tão vivo, Jesus, o Rei que habita hoje em nós, foi pelos homens rejeitado,
habita hoje em nós. Ele habita hoje em nós. Promessa que o Filho nos deixou, presente que o Pai nos enviou, o mesmo Espírito ressuscitou Jesus dos mortos com seu poder, habita em nós. Só Ele pode sondar o coração de Deus, o Criador. Clamamos, vem. Clamamos, vem. Santo Espírito, vem. Espírito, vem. Espírito, vem manifestar o teu poder. Espírito, vem. Espírito, vem. Sinais e maravilhas vamos ver.
Espírito vem, Espírito vem manifestar o teu poder. Espírito vem, Espírito vem. A mensagem de hoje tem a ver com uma experiência muito linda que eu tive com Deus durante a madrugada, num dia desses. Me veio à mente, quando eu acordei pela madrugada, a palavra pegadas, passos, né? E eu fui à Bíblia e procurar alguns textos que falassem sobre aquilo e logo peguei no sono novamente. Mas algo ficou fortemente guardado dentro de mim, que era o fato de que pegadas são importantes e que nós devemos seguir as pegadas de Jesus. Então, o tema da nossa mensagem hoje é Em Seus Passos, seguindo as pegadas do Senhor Jesus. Há um fato muito interessante na ciência, nesses últimos anos. Uma empresa chinesa chamada Watrix tem feito um estudo muito profundo a respeito de como que eles identificam o andar das pessoas. E estão dizendo até que é muito melhor do que o reconhecimento facial. E que podem identificar o andar dessas pessoas, identificar quem é a pessoa até 50 metros no escuro, a pessoa com a cabeça coberta e assim por diante. Isso mostra que a ciência tem visto a importância do nosso andar. E eles têm dito que o andar é como a impressão digital. Interessante isso, né? Como andar, né? E os filhos, por exemplo, copiam o andar dos pais muitas vezes. Você vê um filho andando, ele copia, mas não é igual. Porque cada andar é único. E o andar de Jesus era único. Não estou falando apenas do andar físico, né? de olhar como que Jesus balançava o corpo para andar, mas o andar de Cristo na terra foi único. E esse andar é exatamente o que a gente tem que copiar, que a gente tem que imitar como cristãos. Quando a gente fala que a gente é cristão, a gente diz assim, eu sou um seguidor de Jesus. Mas a gente não fala assim? Eu sou um seguidor de Jesus. Então imagine a cena, não é? Jesus andando na frente e eu andando atrás. Eu estou seguindo a Cristo. Esse andar de Cristo precisa ser reconhecido por mim. Eu preciso compreender exatamente como que o Senhor Jesus andava. E aquilo que o Senhor Jesus fazia, eu devo fazer também. É óbvio que Jesus não tinha pecado. É óbvio que Jesus era totalmente Deus, totalmente homem. Mas eu preciso aprender com Jesus como andar como um cristão. Há um texto na Bíblia, em Jó, capítulo 23, verso 11, Jó, livro de Jó, quando Jó estava falando a respeito da dignidade dele. Ele estava dizendo, eu estou sofrendo, mas eu tenho dignidade, né? Os amigos de Jó tentando mostrar para ele, olha, você é um pecador, você errou, é por isso que você está sofrendo. E ele estava dizendo, não é esse o caso. Ele disse a seguinte frase no verso 11, meus pés seguiram de perto as suas pegadas, mantive-me no seu caminho sem desviar-me. Vou repetir, meus pés seguiram de perto as suas pegadas, mantive-me no seu caminho sem desviar-me. Essa é a ideia. Eu estava seguindo ao meu Deus, eu estava andando com Ele, eu estava andando com Jesus, eu estava andando, seguindo os seus passos. É claro que ele não cita a palavra Jesus, o nome de Jesus, mas ele estava falando de Deus. Ele disse, eu segui os passos do meu Deus. Por que é que eu estou sofrendo? Eu não deveria estar sofrendo porque eu andei corretamente. Então essa é a ideia de andar correto, né? Quando a gente vê o Senhor Jesus vivendo na terra, andando na terra, fazendo o que ele fez, a gente tem que olhar e dizer assim, como que a minha vida pode ser inspirada, iluminada
modelada, formatada pelo Senhor Jesus. Essa é uma questão interessante. Então, o primeiro ponto que eu trago para a gente meditar aqui. Para seguir os passos de Jesus, em primeiro lugar é preciso conhecê-lo. Conhecer a Jesus. Você conhece Jesus? Você sabe quem ele é? Ah, não, eu já ouvi falar de Jesus, sim, sim e tal. Não, mas a pessoa dele, a gente conhece através das Escrituras a pessoa de Jesus. Por que ele veio ao mundo? Como ele veio ao mundo? Como ele viveu? O que ele ensinou? O que ele disse para as pessoas? O que ele disse que era extremamente importante? O que é essencial na vida de um cristão? Em 1 João capítulo 2, versículo 6, diz assim: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Quer dizer, se eu digo eu permaneço em Cristo, eu ando com Jesus, eu vivo com Jesus, eu devo andar como Jesus andou. Repetindo, ele era Deus, né, na terra, eu não sou Deus, mas eu posso copiar a vida de Cristo. Por quê? Porque se eu digo que sou cristão, é porque eu vivo como Cristo. Essa é a ideia. Ser cristão não é um título, ser cristão não é uma medalha que você ganhou um dia, né? Ser cristão não é porque você faz parte de uma comunidade cristã em algum lugar. Você é cristão porque você anda como Cristo na terra, guardando as devidas proporções, como eu já disse. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, como que Jesus andou? O que ele fez? O que o Senhor Jesus fez que eu posso fazer? Então, a primeira coisa, eu tenho que conhecer Jesus. O que ele ensinou, como ele ensinou, como que ele conversava com os discípulos, como que ele tratava as pessoas, como ele tratou os seus opositores, como que ele enfrentou aquela luta toda que ele teve que enfrentar com a perseguição, né, de judeus os perseguindo porque estavam absolutamente ofendidos com a mensagem do Senhor Jesus e assim por diante. O que Jesus ensinou, as parábolas que ele conta, as parábolas que ele contou, por exemplo, sobre o reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a uma semente, o reino de Deus é semelhante a um homem que procurou mercador de pérolas ou de pedras preciosas, encontrou uma pérola. O reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um terreno, encontrou um tesouro dentro do terreno, vendeu tudo que tinha, comprou. Aquelas parábolas todas, elas vão formatando para a gente como que o Senhor Jesus enxergava a história e o que ele quer que eu enxergue. Por isso que o segundo ponto, ligado ao primeiro ponto, para seguir os passos de Jesus, é preciso conhecer a sua vontade. Quer dizer, como é que eu conheço a vontade do Senhor? Através da sua palavra, né? Através da Bíblia Sagrada. Lá no Salmo 119, verso 105, diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia meu caminho. O que você mais precisa quando você está na escuridão? De luz. O que você mais precisa para não cair num buraco, tropeçar numa pedra, num galho? De luz. O que você precisa para indicar o caminho por onde você deve andar? De luz. Não é? E o Salmo 119 diz isso: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. É lâmpada que ilumina os meus passos. Então, como é que eu posso seguir os passos de Jesus se eu não tenho uma luz que ilumine isso? A luz é a Bíblia. Por isso eu tenho falado muito sobre a Bíblia, eu tenho falado muito sobre como ler a Bíblia, né? Eu tenho procurado ajudar as pessoas a estudarem as Escrituras Sagradas. A Bíblia não é um livro simples, porque você pega e da primeira folha até a última folha você lê numa sentada. Ah, que legal, li uma história bacana. Não, é um livro pleno de princípios espirituais, pleno de princípios eternos, pleno de ensinamentos, mas ao mesmo tempo de modelos. E o maior de todos é o Senhor Jesus. Então como é que eu vou seguir a Cristo se eu não sei como que Jesus andava, o que ele falava? Como que ele, por exemplo,
né? Quando o Senhor Jesus chegou ao templo e viu aqueles vendilhões e foi lá, expulsou os cambistas, etc. E ele disse, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, e vós a transformais em um covil de ladrões e salteadores. O que eu aprendo disso? O que isso significa para a minha vida? Significa para a minha vida, o Senhor está dizendo, olha, você tem que focar naquilo que é essencial, naquilo que agrada a Deus e não naquilo que muitas vezes a igreja foi se tornando. Você tem que olhar para Jesus, andar com Cristo, né? Saber o que Jesus ensinou e viver isso, aplicar isso à sua vida. Por quê? Porque quanto mais você vive assim, obviamente você está seguindo ao Senhor Jesus, muito mais a sua vida será uma vida benéfica para o mundo. E o que nós precisamos é de pessoas que sejam benéficas para o mundo. Eu estava pensando esses dias que essa pandemia, né, essa coisa de isolamento ou distanciamento social, etc., acabou gerando muito mais na nossa vida um isolamento de interesses. Né? A gente passou eu não me preocupo mais com os outros. Eu quero agora olhar para mim, eu tenho que me preocupar para eu não ficar doente, eu tenho que ficar firmado naquilo que eu, né, na minha vida, nos meus interesses, nos meus desejos, nos meus sonhos, na minha sobrevivência e assim por diante. E isso é muito ruim. Por quê? Porque nós somos seres gregários, nós somos seres comunitários. Nós precisamos uns dos outros. É extremamente importante viver em comunidade. Né? Por que a igreja local estabelecida ela é importante? Ela é importante porque ela gera a possibilidade de estarmos juntos. Né? Essa nossa igreja aqui, ela é pela internet para ser uma bênção para as outras igrejas. Ainda que muita gente não enxergue assim, acha que a gente está competindo. E não estamos competindo porque nós não estamos indo para um lugar físico, nós estamos proclamando as Escrituras, anunciando o Evangelho de Jesus. Terceiro ponto, para a nossa meditação em como seguir a Jesus. É preciso seguir os exemplos do Senhor Jesus até no seu sofrimento. Né? Fala-se muito hoje sobre as bênçãos, as coisas maravilhosas, e você tem que ter sucesso, você tem que viver experimentando isso, aquilo, e quando você tem uma luta, não, você, cuidado, hein, vai ver se você está bem com Deus, porque você não está bem, olha, você está sofrendo. Olha esse versículo de 1 Pedro 2:21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Repito, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Que exemplo que Jesus deixou? Também o exemplo do sofrimento, também o exemplo do sacrifício. Quer dizer, sofrimento, eu não estou falando daquele sofrimento consequência de erro, tá? Não paguei uma conta, o cara veio atrás de mim, e agora ele brigou comigo, não estou sofrendo por Cristo. Não estou sofrendo por Cristo, estou sofrendo porque não paguei uma conta. O sofrimento que eu quero dizer é aquele sofrimento, né, inerente à vida do seguidor de Cristo. Quer dizer, quando você segue a Jesus, o que acaba acontecendo? Você começa a ser perseguido. As pessoas olham, né, meio de lado para a gente, não sei, né, quando você diz que você segue a Cristo, já começa a dividir a conversa, não é verdade? As pessoas já não gostam, né? Há uma perseguição aos cristãos que ela remonta desde o tempo dos apóstolos. Ainda que em algum tempo da história, nós estamos vivendo, por exemplo, no Brasil, graças a Deus, uma liberdade oficializada, quer dizer, você pode se reunir, você é um cristão, eu posso falar o que eu estou falando aqui. Há países que isso não é permitido, mas existe uma perseguição velada. Quando você diz que é um cristão, você já cai de categoria. Você cai de categoria de um ser normal, né, um ser humano normal, para um ser humano ignorante. Você é cristão? Tá. Não, tudo bem, a gente não discute essas coisas, né? Ao invés das pessoas dizerem, gente, o que a gente mais precisa nesse mundo são seguidores de Cristo. Por quê? Porque o Senhor Jesus só fez o bem. A Bíblia fala sobre isso. Ele só fez o bem.
Os seguidores de Cristo só vão fazer o bem. E é isso que a gente quer como cristãos. Viver como Cristo, abençoando pessoas, ajudando as pessoas, né? Construindo uma sociedade justa, construindo famílias equilibradas, né? Funcionais, abençoadas. Então eu estou falando do sofrimento por causa da perseguição, sofrimento por causa do ser cristão. E o Senhor Jesus disse, olha aqui, através de Pedro, eu dei exemplo para vocês. Eu sofri, vocês sigam os meus passos. Uma quarta meditação, um quarto tópico nessa meditação é o seguinte, os exemplos de vida dos nossos líderes, dos líderes cristãos, dos servos de Deus, também nos dão direcionamento. Em Hebreus capítulo 13, versos 7 e 8, dizem assim, lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então veja, o texto está dizendo, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, aqueles que seguiram a Cristo em todas as instâncias, em todas as eras, são pessoas que também devem ser imitadas. Né? Afinal de contas, por exemplo, quando você vai a uma reunião de oração, como que você aprende a orar? Você aprende a orar com aquelas pessoas mais maduras que estão orando ao seu redor. Eles estão lhe dando um direcionamento. Como que você aprende o que é ser um pai cristão? Você aprende olhando para um pai cristão mais maduro. Você aprende olhando para o seu pastor, para a família do seu pastor, né? Ah, mas então eles são perfeitos? De jeito nenhum, mas eles estão lutando para seguirem a Cristo. Aqueles que andam com Cristo devem ser seguidos, aqueles que não andam com Cristo devem ser rechaçados, óbvio, ou pelo menos não devem ser imitados. Lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus, não a sua palavra, não que ensinaram os seus interesses pessoais, mas que lhe falaram a palavra de Deus. Observem o resultado da vida que tiveram. Olha o resultado da vida. Então eu vou olhando isso daí a partir da Bíblia, eu vou olhando os patriarcas, por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, não é verdade? Eu vou vendo os líderes todos, aqueles reis, por exemplo. Os reis que seguiram ao Senhor e os reis que não seguiram ao Senhor. É só olhar. Veja o resultado, as vidas, os filhos, os problemas que tiveram e assim por diante. Então eu vou olhando os profetas, mas aí eu saio das Escrituras, vou chegando aonde? Eu vou chegando naqueles que viveram pós-Escritura, né? No segundo século, no terceiro século, no quarto século, até chegar até nós, cristãos valorosos, valiosos para o mundo, porque serviram ao Senhor com alegria e transformaram essa história, e transformaram a sua realidade. Em quinto lugar, seguir os passos de Jesus nos leva a termos uma vida nova, uma vida que verdadeiramente vale a pena. Salmo 40, versículo 2. Olha só que incrível esse texto. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. O que é que o salmista está dizendo? Eu tinha uma situação. Essa situação era um atoleiro. Eu estava atolado na lama, eu estava perdido. Agora eu tenho outra situação. E essa situação qual é? Eu estou com os pés numa rocha. Eu estou firmado, eu estou tranquilo, eu posso andar, caminhar e correr. Então são dois estados. Um estado é um estado sem Cristo e o outro estado é um estado com Cristo. Se eu vivo com Cristo e digo que sigo a Cristo, eu tenho que ter muito clara esta divisão na minha vida. Há pessoas que não conseguem ver uma divisão na sua vida. Não, eu fui crescendo, fui andando e hoje eu sou cristão. Não é assim. Por quê? Porque, de alguma maneira, eu preciso reconhecer que ainda que eu não estivesse atolado em erros e coisas ruins, eu era um pecador sem Cristo. E agora eu continuo sendo um pecador, mas que não vive debaixo do pecado, debaixo da força do pecado, mas que vive como servo de Cristo.
São dois estados completamente diferentes. Então, quando ele diz, ele pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro, ele está falando que agora eu tenho uma nova história, um novo caminhar. Se você ler, por exemplo, Romanos capítulo 6, você vai ver exatamente esta distinção. Romanos capítulo 6, leia, vai ser uma bênção para a sua vida. Como seguir a Cristo transforma a sociedade? Transforma a sociedade porque o que Cristo fez, eu passo a fazer também. Ah, mas eu não posso fazer aquilo que Cristo fez do ponto de vista do seu poder. É claro, eu não tenho poder em mim, mas o Senhor Jesus disse, é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Em Marcos capítulo 16 diz que enquanto os apóstolos iam pregando, o Senhor ia confirmando a palavra através de sinais e prodígios que se seguiam. Então, o Senhor faz sinais e prodígios, milagres ainda hoje? Faz. E ele faz através do quê? Através dos seus anunciadores, dos seus ministros, dos seus missionários, dos seus pregadores. E eu não estou falando aqui nenhum ofício de profissão, eu estou falando de uma função cristã, porque todo cristão deve ser um missionário, né? Levar a missão de Cristo ao mundo, levar o anúncio do Evangelho ao mundo e assim por diante. Eu e você devemos seguir a Cristo, andar com Cristo, viver com Cristo. Para isso fomos chamados das trevas para a luz de Cristo. Eu espero em nome do Senhor Jesus que a gente possa viver uma vida tão bonita que as pessoas ao nosso redor percebam Cristo, não a gente, mas Cristo em nós, a esperança da glória. Vamos orar? Eterno Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua bondade e misericórdia, pelo poder da tua palavra que nos orienta, que nos garante, Senhor amado, essa luz bonita para seguirmos ao Senhor Jesus. E eu quero te pedir que cada pessoa que está aqui me vendo e ouvindo seja tocado pelo poder do Espírito Santo e seja transformado ou transformada para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. A Igreja Trinity nasceu para ser uma bênção, para ser um movimento de bênção para muita gente. Através da internet nós queremos levar a mensagem de Cristo ao mundo. Se você sempre acessar, eu não sei se você está vendo esse vídeo pelo YouTube ou pela nossa plataforma, mas acesse a plataforma itrinity.tv.br. Vai ser uma bênção para a sua vida. Inclusive, nós temos cultos em inglês toda quinta-feira. Participe conosco, continue conosco e fale do amor de Cristo através desse ministério para os seus amigos e familiares. Que Deus abençoe a cada um. Amém. Promessa que o Filho nos deixou, presente que o Pai nos enviou, o mesmo Espírito